Olá, aqui é a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos fazer exercícios de um dos assuntos mais explorados em provas de qualquer banca organizadora. Que assunto é esse? Concordância verbal. Eu vou comentar passo a passo, em detalhes, 5 frases que já foram cobradas em provas anteriores para você identificar de uma vez por todas se uma frase está escrita corretamente do ponto de vista da concordância verbal ou não. Lembrando o seguinte, que essas frases estão aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser pausar o vídeo agora, resolver as 5 frases e depois voltar aqui para assistir, fique à vontade porque as frases estão aqui na descrição do vídeo, como eu falei anteriormente. E o comando mega difícil está aqui. A concordância está correta? Bom, o que você precisa lembrar? Que para você identificar se a concordância verbal está correta ou não, você precisa de 2 elementos: o verbo e o sujeito, mais especificamente o núcleo do sujeito. Serão nesses 2 elementos que você vai precisar focar na hora da sua prova, ok? Então vamos lá. Número 1 diz exatamente o seguinte: cabem às editoras zelar pela boa qualidade da literatura de cordel, cuja publicação foi assumida. Ora, verbo caber é um verbo extremamente cobrado por uma banca organizadora específica. Você sabe que banca é essa? Fundação Carlos Chagas. A FCC, você pode pegar qualquer prova aí da FCC que provavelmente vai ter o verbo caber em uma questão de concordância verbal ou até mesmo em uma questão de regência. Mas nas questões de concordância, a FCC gosta bastante de explorar este verbo. E o que a FCC faz? Ela cobra o verbo caber com o sujeito oracional. Anote aí essa dica, é muito importante. Somente esta dica pode te ajudar a acertar uma questão de concordância da FCC. Então eu sugiro que você anote. Veja, cabem às editoras zelar pela qualidade da literatura. Ora, o que cabe às editoras? Zelar pela boa qualidade da literatura de cordel. E isto aqui tudo vai funcionar como o sujeito da oração. Só que esse sujeito tem um núcleo. Que núcleo é esse? Um verbo. Aqui está o verbo zelar, é o núcleo do sujeito. Se eu tenho um verbo funcionando como núcleo do sujeito, este sujeito é classificado como sujeito oracional. Isso quer dizer que o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular. E aqui a banca colocou este verbo na terceira pessoa do plural. Logo, nós temos um erro em relação à concordância. Como é que deveria ser escrita essa forma, respeitando a concordância verbal? Cabe às editoras zelar pela boa qualidade da literatura de cordel. As editoras é apenas o objeto indireto, aquele complemento que se liga ao verbo por meio de uma preposição obrigatória. Então, a número 1 não apresenta a concordância correta. Vejamos a número 2. Uma construção também muito cobrada pelas bancas organizadoras. Veja, ocupa-se as faixas de terra que vão do Amapá ao norte do Pará, com várias comunidades indígenas. Qual é a minha dica para número 2? Quando você encontrar um verbo atrelado ao pronome se, você precisa tomar cuidado, ficar com os seus olhos bem abertos para a banca não enrolar você. Ora, com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos mais o pronome se, este se vai funcionar como um pronome apassivador. Professor, o que isso significa? Significa que ele está numa voz passiva pronominal ou sintética. Logo, nós temos um sujeito paciente nessa voz passiva. Isso é óbvio. E esse sujeito paciente vai fazer o quê? Vai concordar com o verbo. Então aqui quando eu leio ocupa-se as faixas de terra, significa que as faixas de terra são ocupadas. Logo, isso aqui vai funcionar como o sujeito paciente. Qual é o núcleo desse sujeito paciente? O termo
faixas. Faixas está no plural. Logo, o verbo vai figurar também no plural para fazer o quê? A perfeita concordância entre os termos da oração. Então, como é que fica essa frase escrita de maneira correta? Ocupam-se as faixas de terra. Essa construção é muito explorada nas provas de língua portuguesa, porque as bancas sabem que o pronome ser pode levar o candidato ao erro. Então, tome bastante cuidado com essa construção com o verbo ser. Você precisa, em primeiro lugar, analisar a transitividade do verbo, se ele for um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, mais o pronome ser, você já saberá que a frase está na voz passiva pronominal ou sintética, ok? Frase escrita de forma correta, novamente, ocupam-se as faixas de terra. Vejamos a frase número 3. Veja, chegou, depois de muito tempo de espera, meios para disfarçar antenas. Ficou faltando o ponto aqui. Essa construção também é bastante frequente nas provas. Na verdade, eu separei aqui as 5 mais frequentes nas provas. As 5 que você precisa ficar atento para não errar, porque uma questão pode definir a sua vaga, a sua classificação. O que as bancas fazem aqui? Elas distanciam o sujeito do verbo. Percebeu que existe aqui um trecho entre vírgulas? Isso quer dizer que, do ponto de vista da concordância, eu posso perfeitamente fazer isto aqui. E, na verdade, eu recomendo aos meus alunos que risquem isso na prova, os termos deslocados, as expressões explicativas, enfim, se você estiver trabalhando uma questão de concordância, você não precisa olhar esse tipo de elemento. Você somente vai focar no sujeito e no verbo. Agora ficou mais fácil. Veja que a frase é esta aqui. Chegou meios para disfarçar antenas. Faço a pergunta ao verbo. O que chegou? Este verbo me indica que meios para disfarçar antenas. Eu tenho aqui o sujeito da oração. Qual é o núcleo desse sujeito? A palavra meios. Se meios está no plural, obviamente, o verbo deve figurar no plural para fazer a perfeita concordância entre os elementos. Então, como é que eu preciso escrever obrigatoriamente aqui para consertar essa concordância? Chegarão meios para disfarçar, ok? Número 3, portanto, tem a concordância incorreta. Nós temos aqui um sujeito posposto ao verbo, ok? Sujeito depois do verbo, muito frequente nas provas de língua portuguesa. Veja a número 4. Devem fazer vários anos que não há uma seca tão grande. Ora, devem fazer vários anos? Não, isso aqui está muito feio. Por quê? O verbo fazer nesse contexto, ele indica tempo. E quando existir essa indicação de tempo, o que acontece? Ele será um verbo impessoal. Como verbo impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Só que aqui ele está em uma locução verbal. O verbo auxiliar é o verbo dever e ele é o verbo principal dessa locução verbal. O que isso significa? Que essa impessoalidade do verbo fazer passa ao verbo auxiliar. Então, eu não posso escrever devem fazer vários anos. Eu preciso escrever deve fazer vários anos que não há uma seca tão grande. Essa é a construção correta. Agora, veja a número 5. Mantém-se sempre os sonhos, vírgula, apesar das dificuldades. Ora, verbo manter mais ser. O que eu falei para você lá na número 2? Quando você encontrar este ser atrelado a um verbo, você precisa abrir os seus olhos, prestar muita atenção para você não errar. Ora, o verbo manter nesse contexto é um verbo transitivo direto. Então, VTD mais ser, este ser é um pronome apassivador. Ou seja, essa frase está na voz passiva pronominal. Na voz passiva pronominal, a gente tem o quê? Um sujeito paciente. Quando ele fala mantém-se sempre os sonhos,
Os sonhos são sempre mantidos. Então, os sonhos funciona como sujeito da oração. Qual é o núcleo desse sujeito? O termo sonhos. Se sonhos está no plural, lembrando que isso aqui é um sujeito paciente. Se sonhos está no plural, o verbo manter deve ser levado ao plural. E o verbo manter tem o seu plural com acento circunflexo e não com um acento agudo. Então, eu preciso escrever aqui desta forma. Deixe-me colocar aqui embaixo. Mantém-se sempre os sonhos. Lembrando que com acento agudo, como estava ali na questão, deixe-me tirar isto aqui, nós temos o verbo no singular. Então, mantém com acento agudo, singular. Por exemplo, ele mantém. E mantém no plural, eu preciso colocar o acento circunflexo. Então, deixe-me colocar aqui plural. Eles mantêm. Temos aqui uma sutileza na frase número 5, ok? Então, mantém-se com acento circunflexo sempre os sonhos. Eu tenho certeza que com essas dicas que eu dei aqui para você, corrigindo essas 5 frases retiradas de provas anteriores, você vai evitar cair em várias pegadinhas que as bancas organizadoras fazem nas provas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para você receber as novas aulas, as novas dicas de língua portuguesa, também as questões comentadas, dicas de métodos de estudo para você se preparar da melhor forma possível para o concurso dos seus sonhos. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!